Elas são inovadoras, têm autoconhecimento técnico e um poder enorme em contribuir com a regularização de fábricas de alimentos no Brasil. Hoje nós vamos conhecer a história da Paula Cardial e da Júlia Sampaio, da Viale Agro. Então puxa a cadeira e vem com a gente. Eu estou aqui com duas veterinárias, doutoras, donas da Viale Agro, uma empresa que trabalha com a regularização de fábricas de alimento. A Júlia Sampaio, seja muito bem-vinda aqui com a gente, Júlia. Obrigada, é um prazer estar aqui. E a Paula Cardial, muito bem-vinda também. Obrigada. Sócias. Sócias. Como que nasceu isso? Uma amizade? Como é que foi? Bom, eu comecei a trabalhar com isso porque eu estava fazendo doutorado na UFMG e aí meu professor me chamou para ajudar uma empresa que estava atravessando momentos difíceis com o Ministério da Agricultura. Era uma agroindústria, né, um entreposto de ovos. E aí ele falou assim, me ligou numa quinta-feira à noite, eu já achei estranho. E aí ele falou assim, Júlia, preciso da sua ajuda amanhã. Ele prestava consultoria na granja, né, de Poedeiras, e pediu que eu fosse lá ajudar a fábrica. Quando eu cheguei lá, eu peguei uma empresa interditada. Ela não tinha um programa que é de boas práticas de fabricação, que eu nem sabia que existia nessa época, e ela precisava ter, e ela aparentemente também não sabia, né, porque ela estava apertada. Ele falou, você se vira, aprende, vai... Exato. Exatamente isso. E aí eu tinha feito estágio nessa granja, então o dono me conhecia e eu lembro dele colocar o chapéu na cabeça, assim, pegar o termo de interdição do Ministério da Agricultura, 250 papéis, e falou comigo assim, ó, para mim a consultoria tem que ser assim, você tem que ir comigo lá para a fábrica e falar tudo que eu preciso fazer para arrumar. Aí eu fui acompanhando ele, né, ele era um senhor muito legal, ele até faleceu, e aí eu fui acompanhando ele do lado dele, cheguei na área de recepção de matéria-prima, que é a recepção de ovos frescos, né, e aí ele falou assim, o que eu tenho que fazer aqui? Aí eu peguei o termo de interdição, li lá assim, a luminária precisa ser protegida contra estilhaçamento. Aí eu olhava para o termo, olhava para a cara dele, olhava para a luminária e pensava, o que é uma proteção contra estilhaçamento? E aí ele falou assim, e aí? Ele olhando para mim, aquele silêncio, né? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu não entendo nada disso. Eu não sei como te ajudar nesse momento, mas eu vou estudar. Vou buscar ajuda e nós vamos juntos desinterditar essa fábrica. Mas hoje eu não tenho condição de te orientar a fazer absolutamente nada. Eu lembro, inclusive, de eu estar sentada com o Baião, né, que é meu professor querido, meu orientador de vida, e ele virou para mim e falou assim, Júlia, o que é PPHO que está escrito aí no termo de interdição? Eu falei, Baião, o Ministério deve ter escrito errado, isso deve ser a PPCC, que eu lembrava que eu tinha aprendido a PPCC na faculdade, mas não tinha nada a ver com o que a gente estava falando ali na hora. E aí eu voltei para a escola, cheguei na escola, eu conheci a Fernanda, eu já conhecia a Fernanda e eu encontrei com ela. Ela tinha voltado de Londres e ela também tinha sido orientada pelo professor Baião e ela estava sentada lá esperando o Baião chegar, porque ela queria uma orientação para quais seriam os passos da vida dela profissional. Né? O Baião, ele é muito mais que orientador, ele é um grande amigo, ele é incrível. Eu fico até emocionada quando eu falo dele. E aí a Fernanda falou assim, fé de Deus, tô muito apertada aqui. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não, o Baião mandou eu ir lá na empresa X, né? E ela falou assim, e eles estão interditados e eu não tenho noção como que eu faço. Ela falou, não, Júlia, isso aí a gente faz um plano de ação para o Ministério da Agricultura, você liga para a fiscal, que ela vai te passar todas as legislações que são necessárias, e você vai ler a legislação, vai fazer o plano de ação e tá tudo certo. Aí, beleza, liguei para a fiscal, realmente ela passou tudo direitinho. Quando eu comecei a ler a legislação, eu falei, caraca, tipo isso. Não entendo nada que tá escrito aqui. Tipo assim, era português, mas para mim era tipo assim, japonês, chinês, qualquer outra língua que você pensar imaginar. Porque a legislação, ela não é clara, né? Inclusive, ela nem pode ser. A gente interpreta e faz da forma que a gente interpreta a lei. E aí, com isso tudo, a Fernanda me ajudou com um plano de desinterdição. Com plano de ação para desinterditar a fábrica. E aí a Marina, que é uma amiga minha, que inclusive já foi fiscal conveniada, né, do Ministério da Agricultura, RT de abatedouro de aves, entendia muito de abatedouro de aves, mas era mais próximo ali de entreposto de ovos. Ela me ensinou muito, assim. Eu lembro de eu ligar para ela e virar e falar assim, Marina, eu li para ela
todo o termo de interdição e ela virou para mim e falou assim, Júlia, dá um tempo aí que eu vou aqui dentro do frigorífico, né, do abatedouro, vou tirar a foto de tudo, inclusive da proteção da luminária, né, o que era uma luminária protegida contra estressamento. E aí ela pegou, anotou tudo, voltou, falou assim, você tá na frente do computador? Eu falei, tô. Nessa época a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada, era e-mail, a nossa melhor ferramenta de comunicação. E aí ela virou para mim e falou assim, abra a figura, tipo assim, DSC 0274. Aí eu abri, aí era uma luminária protegida contra estilhaçamento. Aí você foi entender o tanto que você foi ter que buscar conhecimento. E aí você resgatou a Paula. Como é que você entra nessa história aí, Paula? Muito tempo depois. Muito tempo depois. Me conta. Na época eu estava fazendo mestrado, eu estava no meio do meu mestrado e a Júlia era minha orientadora no mestrado. E eu sempre tive muita dúvida se eu continuaria na área acadêmica ou se eu iria para o mercado de trabalho. Isso desde antes de eu entrar no mestrado, eu já tinha essa dúvida, mas eu gostava da área acadêmica, eu entrei no mestrado e a Júlia era minha orientadora e aí eu conversando com ela, falando, Júlia, eu não sei o que eu faço, se eu continuo no mestrado, termino meu mestrado, faço doutorado, ou se eu vou trabalhar e depois eu volto para fazer doutorado. E aí a Júlia falou assim, ó, eu tenho uma proposta irrecusável. Irresistível. Irrecusável e irresistível, ou seja, você aceite. Ela falou, ó, eu tô precisando de ajuda, né, para trabalhar. Você vem trabalhar comigo, você pode fazer o doutorado enquanto você está trabalhando comigo, porque é possível conciliar as duas coisas, que em outro tipo de trabalho talvez eu não teria essa possibilidade de conciliar. E aí, quando você acabar seu doutorado, se você quiser ser minha sócia, eu te quero como sócia. Se você não quiser, tá tudo certo. Você pode ir embora e tá tudo bem. Já conheci a Paulinha há anos, né, Paulinha? As duas são Belo-Horizontinas? Somos. Mas e aí, por que veterinária? Pé na roça aí? Vem de onde isso? Amor aos animais mesmo, assim, gostar de bicho, né, Paulinha? Eu sempre gostei de bicho desde nova. E eu sempre falei que eu queria ser veterinária. Ter uma clínica. Na verdade, em clínica eu nunca nem pensei, porque isso eu nunca quis. Mas eu sempre gostei de cavalo, eu falava que eu queria trabalhar com reprodução. E foi assim que eu comecei a fazer veterinária. E aí vocês entram para essa área doida. Muito, assim, porque a gente nunca pensou em trabalhar com fábrica de alimentos para animais. E sabe o que eu fico pensando? Porque eu não entendo nada, né? Nada mesmo. Mas eu fico pensando como a burocracia no Brasil, ela é gigantesca. Então, deve ser um desafio atrás do outro que vocês vão vivendo. E não é assim, porque a parte que a gente trabalha de regularização é muito boa. Essa parte de fábrica de alimentos para animais, o Ministério da Agricultura, o nosso maior conhecimento é o Ministério da Agricultura de Minas Gerais. A gente tem clientes, hoje a gente tem clientes no Brasil todo, né? Até na Bolívia, por causa do online. Mas eles são muito rápidos. Então, assim, existe uma lei, ela tem que ser seguida. A gente trabalha com isso há 12 anos, mas quando você faz as coisas todas certinhas, o processo é muito rápido, né, Paulinha? Muito. Quando você vê processo que para, é porque está faltando documento, está faltando informação. Então, assim, ela é burocrática, mas ela é rápida. Então você teve que estudar muito? A gente estuda ao mesmo tempo que a gente aprende na prática, né? E assim, a gente aprende há 12 anos. A gente fala muito isso, né, Paulinha? A gente tem a sorte de ganhar para aprender todos os dias. Assim, você pensar, tem 12 anos que a gente trabalha só com fábrica de alimentos para animais. Eu comecei em 2009, a Paulinha veio em 2013, né, para a empresa, né, Paulinha? 2013. E aí, até hoje, a gente ainda se surpreende com uma fábrica nova, com uma coisa diferente. Então, assim, em 2018 veio uma legislação para fabricantes de coproduto. A gente nunca tinha trabalhado em fábrica de coproduto, que basicamente por exemplo, tem uma fábrica de biscoito da alimentação humana. E aí tem um biscoito que deveria ter uma gota de chocolate nele e na composição esqueceram de colocar a gota de chocolate. Vão falar que teve um erro ali na produção. Você não pega aquele biscoito e retrabalha ele e faz o biscoito para o ser humano de novo. Então, esse biscoito ele pode ser direcionado para alimentação animal. E isso é fábrica de coproduto. É a venda do resíduo da alimentação humana para alimentação animal. A gente não conhecia nenhuma fábrica, né, Paulinha? E ano passado a gente teve uma cliente online que veio com a fábrica de coproduto, que pra gente foi, assim, uma surpresa, assim, a gente não conhecia e a gente foi entender o processo. A base é sempre a mesma, mas as novidades, elas não param de acontecer. Exato. E aí você entra nessa história e se apaixona também por esse negócio? Como é que foi? Foi. Eu também, quando eu comecei, eu não sabia nada, né? Eu até falei, Júlia, não sei nada disso. Ela falou, não, mas não tem problema não. Que eu também...
Eu não sabia, eu aprendi, eu vou te ensinar. E aí eu terminei meu doutorado em 2018. E aí eu em 2018 eu já estava apaixonada, né? Então eu falei, Júlia, você ainda me quer como sócia? Pra sempre. Ah, que coisa boa. Porque se você quiser, agora é a hora. E aí vocês já estão há quanto tempo juntas nessa jornada? A Viale existe desde 2009, né? Então são 12 anos, né? Agora em 2021. E a Paulinha comigo desde 2013. Há 8 anos. 8 anos. Então você chegou rapidinho também. Não demorei tanto. Não. E sabe o que eu acho que é super inovador, né? Devem ser poucos concorrentes no mercado ou existem muitas empresas como essa? Então, quando a gente começou, só existia a gente, assim, né, Paulinha? A gente desbravou, assim, esse mercado. Era um nicho que não existia, né? Era um mercado de trabalho que não existia. E não existia. A gente nunca tinha escutado falar de trabalhar adequando fábricas de alimentos para animais ao Ministério da Agricultura, que é o que a gente faz, na faculdade. Na faculdade você estuda, você aprende cirurgia, clínica, reprodução, nutrição. Sim. Mas isso não, né? Não é uma matéria que tem na faculdade. Hoje, eu acho que por causa até do nosso trabalho mesmo nas redes sociais, né, Paulinha? Já tem bastante tempo que a gente entrou, assim... Bastante tempo não, né? Porque a empresa existe desde 2009, nós entramos nas redes sociais em 2018, né? Começaram a aparecer muitas pessoas interessadas. Vocês foram criando os concorrentes. Exatamente, com o maior prazer e alegria. Inclusive, hoje a gente tem alunos que são nossos concorrentes. Que coisa boa, né? Muito bom, ver a evolução bom. E ver como que um trabalho que vocês nem imaginavam como poderia acontecer e acontece de forma tanto sucesso, né? E você é feliz nas atividades, Paula? Não demais. Eu não me imagino fazendo outra coisa hoje. Qual que foi o principal desafio para você nesse período de aprendizado, assim? Eu acho que, além de entender a legislação, eu acho que entender o funcionamento de uma fábrica de ração. Eu lembro a primeira vez que eu fui com a Júlia numa fábrica de ração, e aí eu estava olhando aquele tanto de máquina, eu não conseguia entender, porque ela falava, mas o milho chega por aqui, a matéria-prima sacada chega aqui, e ela fazendo tudo na cabeça dela, e eu olhando aquele tanto de máquina, eu não conseguia enxergar de onde que chegava nada. E aí eu acho que eu devo ter feito uma cara de desespero, porque a Júlia virou pra mim e falou assim, ó, pode ficar tranquila, eu sei que você não tá entendendo nada, mas daqui a pouco vai ficar fácil, você vai entender facinho onde que chega o milho, onde que chega a matéria-prima sacada, onde que produz, aonde que sai o produto acabado. Eu acho que entender essa dinâmica, assim, no início foi um desafio grande. E eu fico pensando assim de fora que o trabalho de vocês deve trazer um alívio para as empresas. É essa a sensação que vocês têm? É exatamente essa. Para a empresa, para os responsáveis pela qualidade, para o responsável técnico, né? A gente é aquele suporte psicológico, técnico, né? Aquela resposta que ele busca, que muitas vezes ele não consegue achar. Não, porque requer tempo, né? Para você buscar as informações, entender as mudanças, fazer as adaptações. Então, vocês acabaram sendo um setor dentro de uma empresa, né? É isso mesmo. É exatamente assim que funciona. A gente tem clientes que estão com a gente há 10 anos e é muito engraçado, assim, porque a gente faz um trabalho nos clientes para eles ficarem independentes da gente, para eles terem autonomia. Mas eles não conseguem ficar, eles querem a gente pro resto da vida simplesmente para ser assim, aquela pessoa para perguntar, olha, apareceu isso aqui agora, eu posso fazer isso? Para a gente poder falar, pode fazer. A pessoa já sabe a resposta, já né, Paulinha? Sabe. Mas que é aquele apoio assim mesmo, né? De poder saber que tá fazendo certo. Hoje está 100% online, né? Que vocês estavam contando. A gente tem ainda 9 fábricas presenciais, que são as fábricas que estão com a gente a vida inteira. Eu falo que são as fábricas que não larga de jeito nenhum. Não, e nem a gente larga, assim, faz parte da nossa história, né? A gente passou por muitas fábricas presenciais e a gente tem 9 que estão com a gente a vida inteira, assim. Eu acho que a gente vai aposentar nessa fábrica. E o restante é 100% online, porque a gente não pega mais consultoria presencial. E é por isso que hoje a gente forma concorrentes, né? Porque tem mercado de trabalho e a gente quer que tem os melhores consultores atendendo as fábricas que a gente não consegue pegar presencialmente. E quando era presencial, como é que era a atividade, assim? Era diferente do que é hoje? Muita coisa mudou, Paula? Não, na verdade, hoje no online, a gente conseguiu pegar tudo que a gente fazia no presencial e transformar em online. Então, é como se a gente estivesse na fábrica, mas de forma online. O que mudou foi a gente aprender a mexer com a tecnologia. Isso a gente teve que começar do zero. Edição de vídeo, câmera, microfone. Saber como que coloca um vídeo no YouTube, como que incorpora o vídeo na plataforma. Mas quando era presencial, parece que vocês levavam muitas coisas para... Nossa, a gente tinha uma mala de, 300 quilos. Era uma mala muito pesada. Por quê? O que tinha que ter lá dentro? Um escritório inteiro, né? A gente
a gente trabalha em fábrica que já está pronta e a gente trabalha em fábrica que às vezes tem só o telhado e está subindo parede. Então, quando a gente mandava a proposta, por exemplo, de registro da fábrica para o cliente, porque a gente tem nosso serviço de consultoria presencial são quatro projetos. O diagnóstico, como que você está e onde que você tem que chegar. A documentação, que é registrar a fábrica no Ministério da Agricultura, né? Porque a fábrica de alimento para animal, ela para fabricar e vender alimento, ela precisa ser registrada no mapa, ela não pode funcionar na informalidade. E aí depois vai para a implementação, que é realmente treinar a turma da produção, que é a parte que eu mais gosto. Né? Eu gosto do chão de fábrica, eu gosto desse movimento. E depois a manutenção, é tipo assim, a gente conseguiu, agora a gente tem que manter, que é a parte mais desafiadora, porque todo mundo dá muito gás no projeto até se adequar, e aí depois dá aquela relaxada. E aí a gente chegava em fábrica, por exemplo, para registrar, que precisava, não tinha nada. Então a gente mandava a proposta assim, a gente precisa de uma mesa, 2 cadeiras, 1 tomada. Era só isso que a gente precisava para trabalhar na fábrica. O resto tudo estava na mala. Às vezes nem isso tinha, né? E o resto tudo estava na mala. Então, impressora, papel, toner, clipes, caneta. Prontas. Era um escritório. A gente abria o escritório. Cada vez incorporava mais coisa lá, né? A gente chegava uma vez, não tem sabonete. A gente incorporou sabonete líquido na mala. Papel toalha. Chegar pronto aqui e resolver o problema desse povo. Não, e era um caos, porque é uma mala super pesada. Os meninos da produção, quando a gente parava o carro, eles já vinham. Gente, vamos levar a mala para vocês, que é muito pesada. Aí era muito bom, né? E eu falo que quando a gente ficou livre da mala, foram eles que mais comemoraram, né, Paulinha? Tinha uma fábrica que a gente tinha que subir uma escadaria com a mala. A gente não, né? Eles que subiam. Verdade. Acabou isso. E agora me online. conta, dentro desse processo, não sei se a pergunta está certa ou está errada, mas existem fiscalizações e vocês já passaram por um desafio aí enorme, um embaraço, que a empresa ficou brava, vocês não sabiam como conduzir, ou como é que foram essas experiências, assim? Porque eu imagino que isso deve acontecer muito, né? Muito, assim, e principalmente agora que a fiscalização mudou, né? Mudou a lei, a gente pode até falar sobre isso. A gente participou de uma fiscalização, era uma autorização para a fábrica poder utilizar medicamento na forma pura. Porque quando você tem uma fábrica, por exemplo, animais de produção, você precisa de tratar doenças, né? E uma das formas de tratar é através da alimentação. E aí, para essa fábrica poder manipular esse medicamento, ela precisa de uma autorização especial. Então, ela tem que ter o BPF, que é o que a gente trabalha, a base do nosso trabalho, muito redondo, para ela conseguir essa autorização. E aí, foi uma auditoria de 3 dias, né, Paulinha? 3 dias, 3 fiscais. E aí, esse cliente nosso, que é muito maravilhoso, ele mandou uma procuração para o Ministério da Agricultura, para que porque a gente é responsável nós somos as responsáveis externas, assim, pelo controle de qualidade dele. Junto com a Lady Di, que é maravilhosa, que é a monitora de qualidade dele, que é incrível. E aí, a gente participou da fiscalização e a gente sentiu na pele, assim, né? O que é uma fiscalização? Mesmo assim, você sabendo que você está certo, porque quando você pede uma autorização dessa, você sabe que seu BPF é redondo. Você tem aquele frio na barriga, né? Você tem tem um fiscal ali te avaliando. E foi uma experiência muito boa pra gente, né, Paulinha? Os fiscais aqui de Minas que foram... A nossa escola é a fiscalização de Minas Gerais, que é uma fiscalização muito ativa. Eles são bravos, né? Eles chegam com eu passo isso pela certificação lá na fazenda. Eles chegam bravos, como se a gente estivesse fazendo tudo errado. Eu falo, ai meu Deus do céu, vamos lá. Da sua dor na mão. Eles são muito ativos, eles são muito atuantes, o que é muito legal. E assim, eles são muito preparados, eu acho. Eu também acho. Então, assim, é muito bom, assim, porque a gente aprende, sabe? E tem que existir essa fiscalização, né, tem gente? Que existir. É muito importante, né? A gente ser monitorado, tá realmente realizando processos, né, que vão trazer qualidade para o produto que está sendo feito dentro da fábrica ou dentro da fazenda, né? Eu acho que faz parte, né? É muito importante. Assim, a gente trabalha quando você trabalha com alimentação animal, você não trabalha só com animal, você trabalha com humano. Sim. A gente está falando de um produtor de leite, né? O animal, ele produz leite, ele produz ovo, ele produz carne. Então, a gente tem que pensar que aquela alimentação vai impactar na saúde pública também. Então, assim, e a fiscalização, ela é toda para que a gente produza um alimento seguro e de qualidade para o animal e para o ser humano que vai consumir aquele, né, o produto produzido por aquele animal, se ele for animal de produção, ou então para um filho de um ser humano, porque o pet hoje é um membro da família. Então, quando a gente pensa num cachorro, num gato, a gente está produzindo alimento ali para um filho, né, de alguém que para aquela pessoa, aquele ser humaninho é muito importante, né? Então... Sim. E Paula, dentro desse processo todo, assim,
existe preocupações? O online acontece de forma real mesmo? Consegue substituir esse presencial ou não? Consegue. Hoje a gente substitui 100% o presencial com o online. É possível fazer tudo. A gente tem uma cliente nossa online que tem uma fábrica na Bolívia. Uau! E a gente conhece a fábrica dela virtualmente, assim. Ela manda vídeos pra gente, os colaboradores da fábrica aparecem nos vídeos, mandam recado. Então, a gente consegue online estar como se estivesse lá presencialmente. E quando tem uma alteração na lei, não precisa de uma ajuda jurídica ou não precisa? Não, normalmente não, mas o online também traz essa vantagem, né? Porque a gente consegue passar as informações, as atualizações nas leis muito mais rápido do que se a gente tivesse que ir presencial em cada uma das fábricas para atualizar o que mudou naquela lei, o que precisa mexer em, às vezes, algum documento, algum treinamento que precisa ser feito devido a alguma mudança na lei. Então, o online ainda tem essa vantagem dessa disseminação da atualização ser muito mais rápida. Então ficou mais eficiente, assim. Mais eficiente. Desbravar esse mercado, desafiador? Olha, eu acho que no início o mais desafiador foi a tecnologia mesmo, lidar com coisa que a gente não estava acostumada a lidar. E aprender do zero, era como se a gente estivesse começando do zero mesmo. Hoje vocês trabalham com software, aplicativo ou não? É o WhatsApp? Como é que é? Como são as ferramentas de tecnologia? A gente trabalha com ferramentas que estão disponíveis para qualquer pessoa no mercado. A gente paga por elas, claro, né? Então, a gente, por exemplo, a gente faz reuniões. O nosso atendimento online, ele é em grupo. Então, a gente tem vários donos de fábricas, vários colaboradores de fábrica, mas é 1 a 1. Então, a gente está lá tirando as dúvidas. Então, por exemplo, a gente tem as reuniões que a gente faz pelo Zoom. A gente tem a nossa plataforma de cursos. Então, a gente capacita essas pessoas através das aulas online. A gente StreamYard, é muito, muito. Então, vocês estão no curso também, muito. Então? Tem curso também? A gente tem curso para a fábrica que quer registrar do zero. O produtor ou o empresário, o empreendedor que queira, está escolhendo um terreno para construir a fábrica. A gente tem um curso para essa pessoa. A gente tem um curso para a fábrica que é informal. Então, ela já fabrica e vende alimentos para animais, mas ela ainda não é registrada. Então, ela precisa de registrar, adequar a fábrica dela. A gente tem. E a gente tem a segunda parte, depois do registro, a implementação do BPF para que a fábrica fique regularizada. São quantos clientes? Nossa, são muitos. A gente faz essas contas, eu acho que semanalmente, né, Paulinha? E porque todo dia entra alguém. A gente tem mais de 100 clientes online hoje. Só vocês duas? Só nós duas. E tem aquela coisa assim, vocês atendem a mesma função ou não? Tem separadas as funções? É separado. Separado? É separado. Mas tem aquela coisa assim, quando uma tá... Não, isso aqui é para você resolver, porque aquele cliente ali... Você é mais brava, você é mais calma. Tem isso ou não? Na verdade, eu falo mais que a Paulinha, né? Você pode notar. Então, assim, geralmente a Paulinha espera eu ir lá e falar, mas a gente tem as divisões de serviço mesmo. Por exemplo, eu não entendo nada de rótulo. A Paulinha é a melhor pessoa de rótulo que eu conheço, ela é muito fera. Então, se a pergunta é de rótulo e eu abrir a mensagem, eu falo, olha, eu abri a mensagem, vou printar, vou mandar para a Paulinha, porque eu não tenho noção como que eu te respondo, mas a Paulinha sabe. Então, a gente acaba que a gente divide as nossas funções pelas aptidões mesmo, pela habilidade que cada uma tem. E tem uma sintonia muito bacana? Ou dá umas brigas, assim? Não, eu e a Paulinha, a gente nunca briga. Eu não consigo lembrar de uma vez que a gente tenha brigado. A gente nunca brigou. Jura? Nunca. Nunca brigou. Porque cada vez que a gente vai criando mais intimidade, mais fácil fica de brigar, né, gente? Que é igual casamento, né? Mas é engraçado. Brigar mesmo, a gente nunca brigou, Nunca. A gente é muito complementar, assim. O que eu faço, a Paulinha faz melhor, e o que a Paulinha faz, eu não faço. Então, é super perfeito, assim, sabe? E hoje vocês continuam na academia também, ou academia só no curso, né? Online, ou continuam também estudando outras coisas? A gente não para. Nós somos as maiores consumidoras, eu acho que de curso online do Brasil, né, Paulinha? A gente compra muito curso online. A gente compra curso online toda semana. A nossa carreira acadêmica mesmo acabou. Então, assim, eu fui até o pós-doutorado e eu fui até o pós-doutorado porque meu orientador é o melhor do mundo. Então, tipo assim... Não largava dele nunca. Exato, eu sou pegada. Então, eu cheguei, tipo, no meu limite, assim, do que dava para eu fazer com ele. E eu comecei a trabalhar muito, viajar muito, ficou inviável eu continuar. Eu fiz 2 anos de pós-doutorado. Aí eu falei, Baião, agora eu preciso ir embora, porque, assim... Quando eu terminei o doutorado, ele falou assim, é muito ruim, porque a gente treina a pessoa e quando ela tá boa, ela vai embora. Eu falei, eu vou ficar até se aposentar, só que eu não dei conta. Eu realmente tive que sair antes,
por causa da demanda de serviço mesmo. A Paulinha fez doutorado, né, Paulinha? Fiz doutorado. Aí eu roubei a Paulinha, né? Eu falei, vem pra mim. Já para aí. Já parei no doutorado. Vem pra mim. E hoje a gente estuda de tudo, né? A gente estuda de empreendedorismo, a gente estuda de marketing, a gente estuda de Instagram, Facebook. É impressionante YouTube. como a comunicação está em tudo quanto é lugar, né, gente? Isso É. também é outro desafiador, vai. É gravar todo dia, postar toda hora, né? Mostrar a presença, né? Todo mundo virou um pouquinho de celebridade, né? É muito bom, mas ao mesmo tempo é muito... Você conciliar tudo, né? Você conciliar a sua vida presencial. Essa semana mesmo foi uma loucura. A gente foi para um cliente presencial, aí hoje a gente está aqui. No começo da semana a gente estava fazendo aula ao vivo. Então, assim, é muito doido, né? Assim... E o que vocês planejam para o futuro, assim? Nossa... Então, a minha ideia, né, como pela Viale Agro, é ser a maior empresa de regularização de fábrica do Brasil, formar consultor, formar responsável pela qualidade, que é o que falta muito, né? Então, a gente tem muita demanda, assim, das fábricas pedindo alguém pronto no mercado. E hoje não existe essa pessoa pronta. Hoje eu falo, pega alguém da sua fábrica, não precisa ter uma formação para ser responsável pela qualidade. Tem que ser alguém que gosta de aprender, que tenha habilidade com pessoas, porque é uma pessoa que está sempre cobrando. Então, assim, ser duro com as questões e amável com as pessoas, né? Saber falar com as pessoas, traz pra gente que a gente treina e a gente faz essa pessoa virar o seu responsável pela qualidade. Então, assim, é realmente formar pessoas que saibam fazer um trabalho bem feito na fábrica, regularizar ela para que todas as fábricas possam produzir e vender com tranquilidade, sem medo do mapa, porque ele não está aqui para tirar esse medo que a gente tem, né? O suador na mão que contém, né? Exato, o mapa está aqui para chancelar e falar, você está fazendo alimento seguro e de qualidade. Esse é o objetivo da fiscalização. E você, Paulinha, o que você pensa? É isso, eu acho que assim, a Viale Agro ser uma referência mesmo, né? Falar assim, regularização de fábrica de ração. O primeiro nome que vem na cabeça é ser Viale Agro. E o nome Viale Agro? Então, nesse dia que eu voltei desse entreposto de ovos lá, né, interditado, sem saber nada, eu encontrei com a Fernanda na sala do Baião. A Fernanda foi minha primeira sócia antes da Paulinha. O Baião virou e falou assim, nossa, eu sempre tive muita vontade de vocês duas trabalharem juntas, eu e a Fernanda. Aí o Baião virou e falou assim, e aí seria uma empresa de nós três, aí chamaria Viave, Viabilidade da Avicultura. E aí eu lembro que esse processo todo aconteceu em agosto de 2009, dia 9/9 de 2009, 9 de setembro, que inclusive é o dia do veterinário. Eu sentada numa sala da UFMG com a Fernanda, porque ali a gente já estava fazendo a Viale, ela já era uma realidade, e a gente pensando no nome. Aí eu lembro da gente... Eu falei, então a Fernanda chegou a fazer parte. A Fernanda foi minha primeira sócia, minha maior saudade. Ela hoje está nos Estados Unidos, ela é pesquisadora extensionista da Universidade da Califórnia em Davis. Acabei de falar com ela vindo para cá. Ela é muito maravilhosa e ela, quando ela veio para o Brasil, que ela chegou de Londres, ela tinha feito um concurso da Embrapa. E aí o concurso era para uma vaga no Sudeste. Essa vaga foi ocupada pela Miriam, que é uma amiga nossa também, e não tinha outra vaga. E aí ela tinha ficado em segundo lugar. E aí ela foi, quando a gente tinha 1 ano de Viale, saiu a vaga dela em Rondônia. E a gente estava 1 ano de empresa. Aí ela falou, ai, Ju, o que eu faço? Eu falei, vai. Se der errado, você volta. E aí ela foi, ela chegou a me ligar para voltar, só que aí eles transferiram ela para Juiz de Fora. Aí por lá ela foi embora para fora do Brasil. E a gente hoje não é mais sócia, mas ela foi fundamental. Assim, por exemplo, a decisão do nome foi sentada na cadeira lá da UFMG, e aí a gente falando sobre Viave. Aí eu falei, eu nem sei te falar em qual momento que foi, mas a gente... Viale, viabilidade da indústria de alimentos, viabilizando a indústria de alimentos. Aí eu lembro da Fernanda falar assim, tô imaginando a gente ligando pro cliente falando aqui, alô, aqui é a Fernanda da Viale? Aí ela falou, gostei, é sonoro. Foi assim o nome. Ótimo, e o nome é ótimo mesmo. E as pessoas acham que é sobrenome. Não é. E o cliente para você, Paulinha, o que significa? Para mim é onde a gente mais aprende, né? Eu acho que cada cliente a gente tem um desafio novo, cada cliente novo é um desafio novo e a gente sempre está estudando, assim, né? É até engraçado falar, porque assim, né? Falar, fez doutorado, não precisa de estudar mais, né? Mas a gente não para de estudar e eu acho que é graças aos nossos clientes que a gente estuda tanto, porque eles trazem demandas, eles trazem dúvidas e a gente sempre procura um embasamento na legislação ou em literatura científica antes de dar qualquer resposta que a gente não tenha tanta certeza, justamente porque aquilo é
é uma resposta que é importante para o cliente, né? Ele precisa daquela resposta, às vezes, para tomar uma decisão. Então, eu acho que é por eles que a gente estuda tanto o tempo quanto a gente todo. estuda até hoje. E para você, Júlia? Para mim é tipo o objetivo assim da nossa vida, né? É o resultado que a gente gera para o cliente que faz a gente estar aqui. É ele precisar de se registrar e registrar, é ele passar para uma auditoria, é tudo. Você sente orgulho de tudo Nossa. isso? Que coisa boa. Muito. Feliz na trajetória. Nossa, muito. Eu sou muito feliz trabalhando na Viale, trabalhando com a Paulinha e com os nossos clientes. Daí eu sou chorona mesmo. Que coisa boa. Mas são histórias que realmente inspiram, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, mostrando para as pessoas que, independente do segmento que elas estão trabalhando, que se você estudar, se você buscar conhecimento, se você ir atrás de novas oportunidades, o mercado abre a porta, né? E abre de um jeito que às vezes você nem precisa procurar cliente, não é isso? Exatamente isso. Hoje a gente dói o coração de falar que a gente não atende mais presencial. Mas a gente fala, mas a gente tem a solução online para você. Hoje é assim. E, aliás, investir nessas tecnologias online é fundamental hoje. Para o mercado de hoje, eu acho que não dá para ficar fora, né? Não tem como, assim. E eu falo que desde 2017 que eu brincava, eu falava assim, não tem condição, a gente trabalha deslocando muito. Para a gente chegar no cliente, a gente passa mais tempo deslocando do que de fato trabalhando no cliente. E aí em 2017 eu falei para a Paulinha, nem que a gente precise comprar uma GoPro, botar na cabeça dos nossos responsáveis pela qualidade, para a gente ver a fábrica. Já tô imaginando ele aqui, ó. Não, e assim, a nossa ideia era essa mesmo, e hoje tá tudo no celular, né? Assim, a gente, com os clientes que a gente tem de regularização de fábrica online, a gente tá ficando impressionada, porque eles fazem a consultoria com a gente no Zoom, com o celular na mão, mostrando o terreno e falando, ó, minha loja tá aqui eu quero colocar o silo, aqui eu quero colocar o galpão. Você acha que esse fluxo pode? Aí ela mostra o terreno pra gente, igual a Dani, né? Ela mostra o terreno pra gente e a gente senta e desenha pra ela como que vai ser. E a pandemia acelerou? Muito. Muito. A pandemia levou a internet para os nossos clientes, né? A gente tinha coisa fábricas boa, né? que não assim, tinha internet. Nesse sentido, né? Eu falo que é muito triste, assim, porque é um momento triste, mas que pra gente foi muito bom, porque... Não, a gente tira muito proveito das coisas que aconteceram da pandemia, né? Muito. Não cabe a gente aqui relatar a tristeza, porque isso é irreversível, né? A quantidade de morte e tudo. Mas realmente acelerou algumas coisas que assim, né, para a gente que está nesse mercado de tecnologia, investindo e produzindo, sente um pouco, né, de orgulho da trajetória, de como que a gente foi capaz de alternar a mudança, né? Eu falo que, eu tenho escutado muitas pessoas falarem assim, a gente faz planejamento a longo prazo, a pandemia fez a gente fazer o amanhã, né? Fez fazer o hoje, né? Ou você muda, se adapta, ou a gente sai fora do mercado, né? Exato. Pra gente foi assim, a gente já estava com curso online desde 2019, no comecinho de 2019. Quando veio a pandemia, a gente já estava pronta para ela. E aí, engraçado que a gente estava essa semana num cliente nosso, e aí a menina que é da controladoria, né, a Bárbara, estava sentada com a gente, ela falou assim, Júlia, interessante como que ensino à distância era mal visto, e hoje, se não for à distância, não dá para fazer. Então, assim, a pandemia trouxe isso, né? Ela trouxe a facilidade mesmo da informação chegar em qualquer lugar. Eu acho que algumas coisas, assim, a gente precisa avançar no Brasil, né? Que é ter tecnologia para todos, né? Ter internet para todos, porque a gente viu muitas escolas, né? O caso da, né? Crianças que não conseguiram estudar e tudo, então a gente precisa avançar, né? Essa tecnologia precisa chegar de fato para a gente, né? E começou, né? Eu acho que a pandemia deu uma acelerada nisso, assim. Mas eu tô gostando de ver porque, assim, você trouxe uma posição tão diferente pra gente do Brasil, né? Dessa presteza no serviço. Então, como que você olha para o nosso país? Olha, eu espero que todos os serviços públicos, principalmente, que eu vejo quando a gente pensa quando você fala, né, burocrático, é burocrático, mas quando você entende o processo, ele é rápido. Então, assim, eu vi as leis avançando, por exemplo, hoje existe uma portaria, que é a portaria 196, que é de aprovação tácita, que tem prazos para os fiscais fazerem ou deferir um processo, ou devolver um processo, apesar de que a gente nunca precisou passar por esse prazo, porque eles são muito rápidos. Então, vocês acham que faltam, às vezes, a pessoa certa no lugar certo? Acho. Eu acho. Eu acho que a gente dá velocidade a esse processo, eu entendo isso porque a gente tem experiência, então já foi difícil para a gente no passado,
Mas hoje, por exemplo, eu vejo o site do Ministério da Agricultura, eu falo, quem trabalha em fábrica tem que entrar no site do Ministério da Agricultura toda semana. O que eles estão colocando de informação lá, né, Paulinha? Eles estão muito mais rápidos, coisa que antes da pandemia não até era muito mais lento. Eu falo que o Mapa em Casa, né, eu brinquei que o Mapa em Casa foi demais, eles publicaram um monte de lei. Então, assim, a resposta deles é muito rápida. Eu confesso que o nosso ministério é bom. Muito bom. É boa. Muito bom. Por exemplo, eu fico lembrando da época que eu estava no entreposto de ovos, que eu tive que ligar para a fiscal para ela poder me mandar as legislações. Hoje você entra no site do Mapa, você vai para a parte de alimentação animal, você entra numa aba que é só legislações, todas as vigentes estão lá. Você não precisa de procurar. Elas estão lá, é simplesmente você pegar, abaixar e entender. Ou acompanhar a gente, que a gente traduz elas para você. Coisa boa, todos os dias. Mas sabe por que eu fico feliz? É porque o brasileiro tem a capacidade de se criticar demais, né? Então, quando a gente vê vocês falando que as coisas funcionam, né? E vocês que estão trabalhando diretamente com essas questões de regularização, eu tenho certeza que é isso. É as pessoas certas, no lugar certo, dispostas a fazer o trabalho que vai sair, né, Paulinha? É. E o Ministério também está se modernizando, né? Muito. Agora, em 2020, ele veio com o Cipiagro para a fábrica de ração. Então, antes, o registro das fábricas era tudo em papel. Era uma papelada que você entregava no Ministério para registrar a fábrica. Agora é tudo digital, no sistema eletrônico. Então, o Mapa também está se modernizando. O processo chega, a gente fica acompanhando se ele está em análise, se Legal. ele não está. Antes a gente tem que ficar ligando, Paulinha, eu queria que você desse um recado para o pessoal, né, que quer inovar, que quer empreender, que quer buscar um novo mercado, desbravar aí, qual que seria, né, o seu sentimento para as pessoas, né? Eu acho que o principal é saber que qualquer um pode aprender qualquer coisa, porque a gente aprendeu, né? A Júlia começou no início, ela também não tinha experiência, ela aprendeu, ela me ensinou tudo. Quando eu comecei a trabalhar em fábrica de alimentos para animais, eu também não sabia nada. Então, eu aprendi do zero. Quando a gente começou no mundo online, eu também aprendi tudo de novo do zero. Então, é possível a gente aprender tudo. Então, a gente tem que estar sempre buscando mais conhecimento mesmo. E, Júlia, quais que são as características que um bom empreendedor tem que ter? Vamos lá. Eu acredito que é ter compromisso com o resultado do cliente, que eu acho que é o mais importante, né? A gente está aqui porque existe algum cliente precisando da nossa solução. Então, assim, eu lembro lá na granja que eu comecei, né, no entreposto de ovos, eu não sabia o que eu tinha que fazer ali, mas eu me comprometi a desinterditar aquela fábrica. Então, eu acho que foi até o fim? Até o fim, até desinterditar. Então, eu acho que é compromisso com o resultado de quem está confiando em você, quem está te contratando e quem está te buscando aí, né, nesse mercado. Então, basicamente é isso. Olha, super feliz de conhecer a história de vocês, né, de conhecer de um mercado que eu também não conhecia muito, mas que tenho certeza que ajuda demais as empresas, porque realmente não é fácil regularizar, né, e ter essa habilidade, né, de buscar a lei, de desenvolver, de fazer. Então, assim, desejo muita sorte, obrigada por estar aqui com a gente no Mestres do Agro, tenho certeza que o caminho ainda é longo nessa trajetória aí, e muito obrigada, viu? Nossa, a gente que agradece, né? A gente ficou super lisonjeada de participar de um programa que tem esse nome, né? Liderado aí por você, com toda a equipe Prodap. A gente ficou encantada na hora que a gente recebeu a ligação, e é um prazer contribuir com esse projeto que é muito bonito. Obrigada, Paulinha. Obrigada. Olha, grandes oportunidades aparecem também com tarefas desafiadoras. Foi incrível conhecer a história da Paula e da Júlia e ver como elas desbravaram um mercado até então desconhecido. Essa busca constante por conhecimento é que fez da empresa delas ser referência hoje na regularização de fábricas em todo o Brasil. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe e ajude mais gente a conhecer a história da Júlia e da Paula. Mestres do Agro, conhecimento que inspira o desenvolvimento.